Fala, incomparável! Seja muito bem-vindo. Meu nome é Esdras Santana e no vídeo de hoje eu quero te mostrar uma maneira de você escolher e aplicar cores no seu dashboard. Eu, particularmente, considero essa a melhor maneira de fazer isso, principalmente se você tem dificuldade em fazer combinações e escolher cores. Antes de a gente partir para a mão na massa aqui, eu tô com o Figma aqui aberto, a gente vai fazer na prática isso, escolher as cores e aplicar. Eu quero só te mostrar essa regra um pouquinho, porque ela não é uma regra da análise de dados, obviamente, é a regra 60-30-10. Ela provavelmente, pelo que eu vi, ela surgiu, dentro de é uma regra para aplicar cores para decoração, design de interiores, como, por exemplo, essa foto aqui, ó, tem essa regra aplicada, né, então, o que seria essa regra primeiro? O que são esses números, esses 60 ou 30 e 10? Nada mais, nada menos que a proporção de distribuição de cores, tá. Então eles costumam dizer aqui que, a 60% é a cor primária, no caso seria aqui o teto, aplicado ao teto, aplicado no chão aqui, onde tem a maior parte a cor mais predominante naquele ambiente, no caso, né. O 30% seria essa cor azul aqui, que é em balcão, né, da mesa aqui e tal, e os 10% restante, sobra para os utensílios, né, no caso aqui, alguns jarros, mais ou menos isso. Mas é uma regra que veio de lá do design de interiores e os profissionais de tecnologia, né, UI e UX, no desenvolvimento de interface, começou a aplicar essa regra também, nos seus projetos, né. Então eu trouxe aqui até um exemplo de um site que tem essa regra bem aplicada. Então, por exemplo, aqui no caso, aqui em cima tem ó, a proporção 60-30-10. O 60% seria essa cor azul aqui, que é a cor mais predominante nesse site. 30% ficou para o branco, que é a segunda cor mais presente, né? E essa cor verdinha aqui, que ele é aplicada ao botão. Inclusive, nessa área de UI UX, eles chamam essa cor aqui de Call to Action. Ou seja, ele vai chamar a atenção do usuário final para uma ação, né? Aqui no caso é um botão, tem essa marcação aqui em que página do site tá, né. Então é uma regra, na verdade, que vai pegar algumas cores, vai escolher 3 cores ali e fazer a distribuição daquelas 3 cores na interface, né. E isso é muito bom, porque fica muito agradável, então é uma coisa pensada, né, não é uma coisa jogada aleatoriamente, né. Então, obviamente, essa regra também eu estou aproveitando para aplicar nos meus dashboards. Toda vez que eu tenho dificuldade de aplicar as cores, escolher as cores, eu estou utilizando essa regra. E aí tem alguns, detalhezinhos, eu trouxe aqui alguns exemplos. Fui lá no Pinterest, no Dribbble, peguei alguns prints lá de alguns dashboards, e você vai ver que muitos desses profissionais que desenvolvem até layout de dashboard lá, não especificamente na lista de dados, mas eles costumam utilizar essa regra para desenvolver layout de dashboard, né. Não, às vezes não é nem aquela, a regra seguida à risca mesmo, mas tem como uma direção. E é isso que eu também geralmente faço, né. Às vezes eu não escolho 3 cores, escolho 4, mas eu sempre tenho essa direção de proporção, divisão de proporção para aplicar nos dashboards e fica muito bom. E esses exemplos aqui, por exemplo, eh, o que seria a minha cor 60, por exemplo, aqui seria a cor branca, né, porque ele é a cor mais predominante em todo o meu layout, em todo o meu visual, tá. Então, às vezes, quando eu estou falando assim, as pessoas acham que a cor 60 é esse roxo aqui. Não, o branco também faz parte da proporção, da divisão proporcional. Então, aqui no 60% é esse branco aqui, os 30% é esse roxo e os 10% ele colocou aqui, ó, tem esse botãozinho aqui, essa marcação aqui no calendário, ou seja, tem alguns pontos aqui de chamar a atenção daquele usuário daquele dashboard. Trouxe outro exemplo aqui que é muito bem, aplicada essa regra, né, mesma coisa, 60% é o branco, 30% é esse verdinho e os 10%, ó, ele está usando aqui, ó, inclusive ele usou isso em uma coluna desse aqui, desse gráfico, ou seja, provavelmente ainda tem tipo um tooltip aqui, né, para chamar a atenção do usuário final, porque isso aqui, de alguma maneira, é importante essa informação aqui. Tem no botão também e tal. E tem mais uma aqui, ó, que é bem legal, que ele não usou. Ele tem as duas cores, né? 60% branco, esse begezinho aqui seria os 30%, mas ele não tem uma terceira cor. Ele usou a terceira cor, por exemplo, aqui na diferença de tonalidade. E aí é que eu queria falar uns pontos bem interessantes nesse sentido, né. Quando você escolhe essas cores, você pode, por exemplo, mudar a tonalidade daquela cor que escolheu.
Então, se você escolheu 3 cores aqui, por exemplo, esse verde, o branco, o verde e o amarelo, você consegue aplicar outros tons desse verde aqui, diminuindo, aumentando a saturação, por exemplo, e seu dashboard não vai perder essa característica, ele não vai fugir ali da proposta, né. Inclusive aqui nesse próprio painel ele está mostrando, o gráfico aqui, o verde, é o mesmo verde daqui, só que com uma tonalidade um pouco, diferenciada, tá. E outra coisa legal também que você pode fazer, é escolher uma quarta cor, se caso seja necessário, para dividir essa proporção dos 10%. Então você tem aqui esse amarelo, você poderia ter uma outra cor aqui, um azul, por exemplo, se você quisesse chamar a atenção do usuário de alguma outra maneira para algum outro ponto, né. Mas obviamente respeitando que aqueles 10% agora vai ficar 5 para cada, né, 5 para o amarelo e 5 para o azul. E outra coisa que é bem interessante, que isso você tem que ter em mente, é que se você percebeu, eh, as cores de 30% que representam os 30% na proporção, elas sempre têm um direcionamento aqui dentro do dashboard, tá. Ou seja, o 30% você sempre vai aplicar no menu de navegação e propriamente a cor do gráfico, ou seja, todos os meus gráficos, eles terão essa cor que é representada pelos 30% e o menu também de navegação, ele também vai ter essa mesma cor. Então os gráficos e o menu de navegação são iguais, tá, as cores iguais. Lembrando que, obviamente, isso aqui não é uma regra absoluta, tá? Então, existem inúmeras maneiras de você aplicar cores, mas nós, analistas de dados, e temos essa dificuldade nessa área, temos dificuldade de design, temos dificuldade em escolher e aplicar as cores. Então, eu pelo menos considero o melhor caminho e tenho certeza que quando você começar a aplicar isso aqui, você dificilmente vai querer fugir disso aqui, porque isso aqui realmente acelera muito o processo de criação. Beleza? Entendido até aqui, então bora pra prática, tá? Eu separei aqui um logo fictício, tá? Coloquei o nome aqui empresa com cores e um símbolo aqui com outra cor. A gente vai escolher 3 cores aqui e aplicar nesse dashboard aqui. Que não tem nada demais, aqui é só um layout que eu fiz com os quadros aqui mesmo, só arrumados aqui e alinhados. Então a gente vai colorir isso aqui, a gente vai jogar isso aqui dentro do Power BI e dentro do Power BI a gente vai fazer algumas manipulações, alguns processos também para finalizar. Beleza? Então lembrando aqui, pensando aqui nessa logo, quais seriam as minhas 3 cores, né. Já está aqui, obviamente. Mas lembrando que sempre, essa regra ela é muito eficiente quando a gente está trabalhando com dashboard de, eh, que não é dark mode, né, light mode, ou seja, então, são dashboards mais padrões, mais simples, sem muita aquele, construção e empenho em desenvolver algo artístico. Não, é modelo simples para você realmente fazer, aplicar ali, dar para o cliente sem nenhum problema, sem nenhuma, dificuldade, tá. Então, a minha cor de 60% vou considerar, obviamente, esse branco aqui, e aí lembrando, a gente vai fazer isso, mas você mudar um pouco a tonalidade para dar um aspecto um pouco diferente. A segunda cor, eu vou escolher esse azul aqui, tá? Então já vou separar aqui, vai ser esse azul, e minha terceira cor vai ser esse amarelinho dessa imagenzinha aqui em cima. Beleza? Aí você pode pensar: "Ah, mas a empresa que eu trabalho aqui, ela só tem uma cor", ou então: "Ah, a minha empresa tem a logo é inúmeras são várias cores, como é que eu vou escolher isso?". E aí, obviamente, a gente volta para aquilo que eu falei antes, né, se você tem apenas uma cor na sua logo, então escolhe o branco, que vai ser o background ali, os 60%, e essa cor, né. E aí você pode, mudar a tonalidade para chamar atenção para alguma coisa, mudar a tonalidade do botão de acesso a outra página. Ou se você tem uma logo que é em inúmeras cores, você vai escolher uma ali que se caracteriza mais, né, talvez tenha uma cor que seja um pouco mais predominante, e tenta fugir também daquelas cores que são muito chamativas, né, então você teria o branco ali como fundo, essa segunda cor de 30% seria uma cor mais neutra, uma cor mais fechada, tá, se por tivesse um rosa lá, um amarelão, fica bem ruim de você, usar essas cores no em todo o seu nos 30% do seu dashboard, né. Então fica aí, essa dica, beleza? Então eu tô com minhas 3 cores aqui escolhidas e a gente vai começar a aplicar isso aqui dentro, tá? Então primeira coisa, esse fundo branco aqui que tá todo branco, eu já quero mudar ele, né? Geralmente eu coloco uma cor ali se aproximando mais do gelo, tá? Então escurece bem uma, eh, tirado do branco total, né, bota um pouco mais gelo, porque os meus quadros aqui, eles geralmente são brancos, né? Então quando eu colocar o branco aqui de fato, que eu já vou fazer inclusive isso logo,
Vou selecionar todos os meus quadros aqui e vou colocar ele da cor branca, tá? Pronto, ele já vai dar um pouco de contraste aqui, né? Eu vou aproveitar que já está tudo selecionado aqui e vou aplicar um pouquinho de sombra só para ele fazer um pouco mais de destaque. Então, todos selecionados aqui, vou aplicar um efeito, ele vai aplicar o efeito em todos, só que eu vou diminuir aqui que está muito grosseiro. Vou botar 4, 4 aqui também, aqui na opacidade vou botar 10 e o blur também vou botar 10. Deixa eu ver se ficou legal. Pronto, aí já está um pouco mais discreto e já dá aquele contraste que a gente precisa para não dar muito incômodo, né, do branco de trás com esse branco aqui da frente. Então, definido aqui, lembrando aqui qual é a cor da minha barra lateral, é a minha cor 30%, né, que vai ser também a mesma cor dos meus gráficos. Então, vou selecionar logo aqui. E agora eu tenho aqui esse botão aqui, que é a navegação, do menu de navegação, né? Esse aqui vai ser o quê? É o call to action, né? Ou seja, ele vai chamar a atenção, que, ó, existe um botão ali e o usuário vai saber que ele precisa clicar ali para fazer a navegação entre as páginas, né? Então, eu vou selecionar aqui essa cor amarela. Essa cor aqui, preta, inclusive, eu posso até, a cor do ícone e do nome, eu vou alterar, vou colocar essa mesma cor de azul aqui, talvez escurecer só mais um pouquinho. Pra dar um pouco mais de contraste, beleza. E essa aqui, que é quando a página está inativa, eu vou colocar ela como cinza. Preta aqui, botar um pouco cinza aqui para não. Pronto, aqui já tá legal. Beleza, meu background aqui ele já tá pronto praticamente. Eu posso até fazer uma gracinha aqui, deixa eu pegar esse logo aqui, diminuir pra gente colocar ele no nosso layout também. Beleza? Sem muita firula. Beleza, estou com o meu layout pronto aqui. Vou levar agora, vou exportar ele e vou levar lá para o Power BI, porque lá no Power BI eu já deixei aqui ó, no Power BI eh, uma estrutura já de gráficos, ó, bem simples, mesmo um dashboard bem padrão. E a gente vai aplicar as cores aqui e fazer algumas técnicas, beleza? Vou voltar lá no Figma, vou exportar esse meu. Opa, vou exportar aqui todo o meu dashboard, todo o frame, né, que tem dashboard, botar 2x mesmo, exportar, beleza? Vou chegar aqui agora no Power BI, tela de fundo, vou escolher a minha imagem que eu acabei de exportar, eu vou colocar ele como ajuste. Eu já tinha arrumado aqui também para você não se assustar. E agora a gente vai fazer é alterar as cores. E aí o que é que eu aconselho você fazer, né? Para você não ficar alterando gráfico por gráfico, o ideal é que você já coloque na paleta de cor aqui do Power BI as duas cores principais, né? Tanto a cor a 30% e a cor de 10%. Então, vamos lá pegar essas cores como referência. Então, eu já tenho aqui, ó, esse azul, opa, que é esse azul aqui, ó. Selecionei o azul, aqui do lado em fio ele está me mostrando o código daquela cor. Vou copiar, volto lá no Power BI e aqui, ó, em clico em exibição, né, para onde tem os temas das cores e venho aqui alterar personalizar o tema atual. E aqui nessa cor principal, na cor 1, ó, eu já vou colocar o código que eu copiei. E segunda cor, a de 10%. Seleciono aqui, pego o amarelo, copio o código, vou no Power BI e coloco ela como segunda cor aqui, que fica fácil de eu acessar quando eu precisar. Pronto, aplico e ele já fez toda a alteração, tá vendo? Ele já botou a primeira e a segunda cor que eu estava usando aqui. E aí, o nosso dashboard já está praticamente pronto. Olha como ele eh, fica bem agradável aos olhos, né? Fica as cores bem distribuídas, não fica aquela coisa pesada, não fica carregado. A gente só vai fazer só mais um detalhezinho aqui para a gente aproveitar mais ainda essa questão da cor dos 10% de chamar a atenção. Eu vou criar uma condição aqui, ó, só para, digamos que o usuário queira saber alguma informação desse código 03 aqui, que está omitir aqui na informação, né? Mas toda vez que tiver esse código 03 aqui, eu quero que essa barra, quando tiver o código 03 aqui, eu quero que essa barra aqui fique amarela. Então a gente pode utilizar os recursos visuais, obviamente, do Power BI para aprimorar um pouco mais ainda nosso layout, né? Então seleciono o meu gráfico, vou lá em formatação aqui, ó, em barras e nas cores. Em vez de escolher essa cor padrão, eu vou clicar aqui em FX, vou colocar aqui como regra, aqui vou buscar o campo que tem eh, a informação, né? Acho que vai ser esse aqui. E toda vez que ele for 013, eu quero que ele seja
o amarelinho que a gente colocou lá no nosso padrão. Ok, pronto, e a gente finaliza. Percebeu como é bem simples? Ou seja, a gente tem uma regra absolutamente simples, que vai fugir completamente da psicologia de cores, toda aquela estrutura difícil, né? Ainda mais pra gente que não tem essa afinidade. E a gente pega uma regra simples, escolhe cores simples, distribui as cores e o nosso dashboard fica com um visual bem profissional e bem eficiente. Então, se você gostou, não esquece de dar o like e deixa aqui também nos comentários algo que você queira aprender mais, algum tema que a gente possa desenvolver aqui referente a layout de dashboard e quem sabe não é o tema do próximo vídeo. Segue o nosso canal e a gente se vê numa próxima. Forte abraço, valeu!